Estamos aqui, né, para... Hoje nós vamos fazer uma reflexão teológica. Esta semana, né, nós entramos no mês de novembro, da segunda-feira, e veio aí algumas coisas no calendário, é uma data de muita reflexão. Essa semana me dediquei a fazer alguns vídeos, mostrei poesia, né, poesia de finados, li uma poesia do Manuel Bandeira. E hoje eu vou falar de teologia, eu vou falar de um texto na Bíblia, ainda, né, fazendo uma reflexão sobre a morte, sobre a vida. Muito, né, a gente fica muito tocado com estas coisas. Mas vamos lá, né, eu sou o Antônio Carlos. Se você não é inscrito nesse canal, você pode fazê-lo, eu o convido, pode fazê-lo e pode dar um like aí, né? Pode manifestar. Eu agradeço aí as manifestações de carinho, de apreço, né? de soma de pensamentos, e tudo isso faz a gente crescer, né? Olha, eu fui direcionado, né? Começa a vir as ideias. Eu comecei a falar e me veio aqui uma coisa na teologia que está na Bíblia, né? Eu me lembrei do livro esse livro, ele pode ser chamado de Cantares ou de Cântico dos Cânticos. É o último livro poético da Bíblia. Está na Antiga Aliança, né? Pertence ao período antes de Jesus ter vindo ao mundo. Jesus foi divisor de história, né? Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ou então, antes de Cristo e Anno Domini em latim, né? Ano do Senhor. Toda pessoa que escreve lá no cheque, né? Escrever a data de hoje, colocar o ano 2021, ele está confessando, assim, implicitamente, que ele acredita que Jesus foi divisor da história, né? Ainda que ele não seja cristão. Olha só, esse livro aqui, o rei Salomão, ele escreveu 3 livros, né? O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, que significa o livro do pregador, e o Cântico dos Cânticos. De que trata esse livro? A Bíblia, ela, para não ser um livro cansativo e tal, ela usa vários gêneros literários, porque senão seria um livro não muito agradável de lê-lo, né? Se fosse um livro como um dicionário, seria apenas para pesquisa. Se fosse um livro de lei também, né? Apesar que a Bíblia é a Constituição Divina, né? Se fosse um livro assim de leis, como os advogados o têm, seria um livro mais para pesquisa. Quem é que vai ler um livro? Mas a Bíblia não, ela passa por livros da lei, primeiro livros da lei, depois livros históricos, agora livros poéticos, depois livros dos profetas, que são 17, 12 menores e 5 maiores. Mas Cantares de Salomão realmente do que trata? Eu não quero que vocês pasmem não, tá? Mas ele trata do erotismo. Erotismo não é pornografia. A Bíblia tem que tratar de todos os assuntos que relacionam a vida do ser humano, entendeu? Ela tem que tratar de tudo, né? Nesse livro aqui e no livro da Rainha Esther, não tem o nome de Deus. Ninguém fala em nome de Deus, tá? Mas são livros inspirados por Deus, tá? Eu não tenho como entrar em todos os detalhes, mas o que trata esse livro? Esse livro aqui, o rei Salomão vai visitar lá uma propriedade dele, as vinhas dele lá, né? Um lugar que plantava as parreiras, né? Pé de uva, e lá ele encontra uma mulher esplêndida, né? Ele se apaixona por ela e é o grande amor da vida dele. E aí eles vão desenvolver esse amor, tá? Ela é a Sulamita. E olha só, Salomão teve 700 esposas e 300 amantes, que são chamadas de concubinas. Ele teve 1000 mulheres. Isso entrava em negociata de reino, fazia negócio com o rei dava uma princesa de presente e tal, mas também não temos como entrar nisso. Eu quero mostrar aqui no finalzinho, no último capítulo, é um livro curto, né? 8 capítulos apenas. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó. O rei Salomão está falando de várias coisas, mas ele disse assim, esse livro é feito de declarações de amor.
É o Salomão fazendo declaração de amor para a Sulamita fazendo declaração de amor para ele, entendeu? É um livro erótico, porque o ser humano é erótico. Eu não sei se alguém aí está fechadão e tal, mas não pode, ó. Se nós não fôssemos eróticos, como que nós teríamos chegado à casa de 8 bilhões de habitantes na Terra? Né? Olha, Salomão diz assim, vou ler agora a Bíblia, em Cantares 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte. Algumas traduções dizem que o amor é mais forte do que a morte. E duro como a sepultura o ciúme, as tuas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente desprezariam. Olha, ele cita duas coisas aqui que nós temos que pensar profundamente. O amor, ele é transcendente. O amor é transcendente, olha só. Primeiro, quando ele fala para ser carimbado, né? Põe-me como um selo sobre o teu coração, quer dizer, me carimba. Né? A gente tem marcas, né? Tem músicas, né? Que diz que nós somos gado, né? O gado é marcado. Nós, como seres humanos, nós também somos marcados. Todo mundo não tem CPF. Nós não temos números nos documentos, carteira de motorista, nós não temos carteira de trabalho, nós também somos marcados. CPF é tudo hoje, né? Mas tem o seu CPF lá, sabe como é que está a sua vida financeira. E sabe aonde você compra e tudo mais. Então, olha só também, ele diz, põe-me sobre selo, quer dizer, me marque. O amor é uma coisa muito misteriosa, né? Esses sentimentos que nós temos é muito misterioso. Põe-me como selo sobre o teu coração, né? Como selo sobre o teu braço, quer dizer, né? Eu vou ficar embrenhado, né? Não vê quando nasce uma pessoa, a gente diz, ele tem o meu sangue, né? Que mistura interessante, né? Porque o amor é mais forte do que a morte. Por que está querendo Salomão dizer com isso? Salomão está querendo dizer com isso que uma pessoa morre, mas o amor que você tem por ela não morre. Não morre, não morre. É lógico que nós não temos lá do outro lado da vida, seja no céu, seja no inferno, lá não tem celular, lá não tem nenhuma empresa de telefonia. A Bíblia proíbe isso lá em Deuteronômio, esse tipo de comunicação, porque não tem comunicação. Jesus contou uma história em Lucas 16, diz que um homem rico que não ligava para as coisas eternas, morreu, não foi para os céus, pediu para voltar, o Senhor disse que não adiantaria ele voltar, que as pessoas não acreditariam se um morto voltasse. Ele pediu então para o Lázaro voltar, ele também disse que não adiantaria. E ele diz, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quem são os profetas? Os que deixaram aqui registrado. E Moisés escreveu vários livros da Bíblia, 5, escreveu um Salmo 90. Tem os profetas, os pregadores, sempre vão tê-los. Os pregadores é uma resposta de Deus para a humanidade. Os pregadores são, na verdade, são embaixadores. Quando um país vai entrar em guerra com outro, a última pessoa a ser tirada é o embaixador. Quando um país tem relação com a outra, tem uma embaixada lá. Né? Então, Deus tem embaixadas aqui, mas um dia vai tirar essa embaixada, e aí ele vai entrar em guerra com a terra. Mas olha, o amor é mais forte. Eu às vezes, né, época do Dia dos Pais, Dia das Mães, para fortalecer família, eu dou algumas atividades em sala de aula. Eu já fui pego de surpresa, né? Peço para a pessoa colocar o nome da mãe, né, quando nasceu, para ver se a gente sabe alguma coisa dos nossos pais, né? Outra coisa, hein? Não adianta você ter raiva do seu pai e da sua mãe. Você pode ir lá para os Estados Unidos trabalhar. Quando chegar lá, a primeira ficha de trabalho vai estar perguntando assim, filiação. Você não se divorcia dos seus pais. Você não se divorcia dos seus filhos. Eu acho que, na verdade, a gente não se divorcia de ninguém, tá? Mas isso é pensamento meu. Mas olha, e
qual é a flor predileta, qual a comida predileta, entendeu? Algumas evidências. A gente não vai saber tudo das pessoas, mas será que a gente sabe alguma coisa dos nossos pais? E eu me lembro de uma aluna muito humilde, né? Me chamou e disse, professor, eu não tenho mais a minha mãe, né? O que eu escrevo? É óbvio, né, que primeiro a gente tenta equacionar. Você, quando sua mamãe faleceu, você já era mocinha, você se lembra da sua mãe? Não, eu me lembro. Você é capaz de responder isso aqui, como você, falando da sua mãe mesmo, depois que ela morreu, e tem aluno que diz eu tenho. Tem aluno que diz que eu não tenho. Tem aluno que tem tanta consideração pela esposa do pai, pela madrasta, ou filho pelo padrasto, que não, você pode escrever, tem pessoas que é criado pelo avô, não, ele que é meu pai. Então escreva sobre ele. Mas sabe o que eu disse uma vez? Acho que foi para essa primeira aluna que eu peguei isso, né? Lancei e acho que nem pensei nessa possibilidade. E eu fui e disse para ela, olha, minha mãe já morreu, né? Eu não tenho contato com ela, né? Mas ela não deixou de ser minha mãe. Pode ver os convites de casamento, né? O cara continua escrevendo o nome da mãe e coloca lá em memória. Está no coração, está na memória, está nos efeitos, né? As pessoas vivem em nós. Então o amor, ele é mais forte que a morte, porque a morte, ela mata a pessoa, ela some com a pessoa. Diz que a palavra não deveria ser cemitério, deveria ser cemitério. Meu pai quis ser cremado, né? E uma pessoa conversou comigo, poxa, ele quis assim evaporar-se. Falei, aquilo que o tempo leva tempo para fazer, ele quis abreviar. Mas ele não deixou de ser meu pai. Assim que eu penso, tá? Ele não deixou de ser meu pai. E aí o rei Salomão continua, as muitas águas não poderiam apagar, quer dizer, não tem material nenhum que possa matar o amor, né? Não tem água, nem os rios afogá-lo, não tem como matar, morrer afogado o amor, entendeu? Não tem jeito de exterminá-lo. O fogo é incapaz, todo material é incapaz. Ele deu o exemplo da água. E aí ele ainda diz ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente desprezaria. Por exemplo, se uma pessoa tentar fazer troca, eu vou te dar uma fazenda para você não amar fulano. É incapaz. O maior testemunho que eu vi que o meu tio tinha ouvido na vida dele foi isso, né? Na Argentina se converteu um menino novo ainda, adolescente, num domingo à noite. E quando ele voltou para casa, ele contou para o pai era ateu, né? Ele contou para o pai que tinha se convertido. O pai dele, na segunda-feira, chamou ele e falou, filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar algo de valor, vou te dar uma bicicleta, vou te dar algo de valor, mas nós vamos lá na igreja, você vai no gabinete, você vai falar com o pastor, que você vai renegar essa atitude, você vai devolver Jesus. Você não quer Jesus mais como teu salvador, tá? E eu te dou a bicicleta. Aí o menino de manhã foi lá com o pai e tal, o menino entrou lá, né? Ele chegou lá e falou, pastor, eu vim devolver Jesus. O pastor foi e explicou para ele, não tem jeito de devolver Jesus. Você já pediu para ele entrar na sua vida, você já pediu para escrever o seu nome no livro da vida. Não tem jeito, não tem. Não tem de devolver. É como você amar uma pessoa, não tem jeito, entendeu? Pode dar tudo. Aí ele voltou lá e falou, pai, não tem jeito. Aquele pai começou a maltratar, começou a bater no filho, começou a deixar ele sem comida. Começou, entendeu? O cara rico começou a fazer isso, o menino teve que acabar fugindo de casa, o menino foi picado por cobra, o menino foi parar depois de uns 10 anos na casa de um pastor, lá numa cidade muito longe. Ele chegou lá, esse pastor tinha 10 filhos. Ele chegou e disse assim, pastor, contou toda a história dele e tal, eu fugi porque meu pai estava me batendo, maltratando, porque eu aceitei Jesus. Eu entendi como que é amar Jesus e como que ele me amou primeiro. O pastor acolheu, né, recebendo em casa e tal, mas o que o pastor fez ali um dia? Mandou uma carta para o pai. E no segredo, né, o pai veio, não sei se quando ele estava chegando, o pastor contou para o rapazinho, porque o pai está chegando aí.
Quando o pai chegou lá, e ele orando, todo dia ele orava pelo pai. Aí o pai chegou lá, né, não conversou muito, agradeceu o pastor e tal, né? Falou, ó, filho, eu vim te buscar, você tem que voltar para casa e tal. E aí pôs o filho no carro, não explicou nada, fez aquela viagem de quase 1.000 quilômetros. Quando ele chegou em casa, que o filho entrou em casa, ele revelou, ele disse, meu filho, com a sua atitude de amor, com a sua fé, eu também acabei conhecendo Jesus. Eu dei minha vida para ele, nossa família toda. Hoje eu sou um pastor. Eu quero te pedir perdão, meu filho, por tudo aquilo que eu não entendia que eu fiz com você. Gente, as muitas águas não poderia apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que eu desse a fazenda, se uma pessoa, por exemplo, né, a gente fala do sacrifício de Jesus, como que Deus, tendo só um filho, ele deu para morrer por nós, né? Por exemplo, tem pessoas que têm 10 filhos, se você chegar lá e falar assim, olha, eu sou dono aqui das maiores empresas no Brasil, eu sou dono daí das maiores rodas da rede hoteleira, deixa eu apenas furar a menina dos olhos do teu filho, eu te dou essas firmas, eu te dou essas indústrias de automóvel, eu te dou os hotéis. Eu duvido que teria algum pai que faria isso. Ele continuaria vivendo na pobreza da vida. Ele continuaria paupérrimo, mas ele jamais deixaria conscientemente alguém fazer isso com o filho dele. Gente, ninguém pode apagar o amor. Se alguém da sua família morreu, você vai continuar amando. Eu não estou falando de extremos, não, tá? Fica brigando, né? Tem pessoa que briga.